Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Senhor. Estamos aqui neste culto de adoração ao Senhor, querendo saudar aos irmãos das nossas congregações que estão nos assistindo nesta noite, que aqueles também, irmãos e amigos também que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui para prestarmos um culto de adoração ao Senhor nesta noite de domingo. E é um momento especial, irmãos, em que nós estaremos juntos, né? Mesmo que não fisicamente, mas estaremos juntos no mesmo espírito de adoração. E gostaria de deixar para a igreja um texto que está na palavra do Senhor, em Romanos 8, de 35 a 39, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, e é este Deus que nós servimos, que nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é maravilhoso e não tem nada que atrapalhe, nenhum problema que nos afaste do amor de Deus. Podemos passar por problemas, por tribulação, temos vivido dias difíceis, irmãos, mas nós estamos com o Senhor e nós, como a palavra do Senhor nos diz, nos está nos falando nesta noite, nós somos mais do que vencedores. E é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Vamos orar. Senhor Deus de misericórdia, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós somos teus filhos e servos, Senhor. E queremos ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Ó, meu Deus, Santo, Santo de Israel, Senhor. Só Tu és digno de toda adoração, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor, em quem nós confiamos, Senhor. Nosso Deus, Senhor, que nós servimos, Senhor. Nós somos, Senhor, Teus filhos, Senhor. E que tudo que será feito aqui nesta noite, Senhor, neste culto, seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Seja para a adoração do Teu nome, ó Pai. Recebe os nossos louvores, ó Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor, e um coração sincero, Senhor. Recebe todo este culto, ó Pai. Derrama do Teu Santo Espírito nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, poderoso, quer há de vir. Deus da glória, és Tu digno, eu me
amados, e neste momento do culto, vamos ter alguns instantes para refletirmos sobre aquilo que tem desagradado ao Senhor, aquilo que nós temos feito, que tem entristecido o coração do Senhor. Vamos refletir sobre isso, vamos pôr nossa mente, o nosso coração diante do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina, em 1 de João, capítulo 1, versos de 8 a 10, nos fala o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, Deus é fiel e justo, mas nós precisamos primeiro confessar os nossos pecados para que Ele aplique a sua justiça sobre nós e assim nos perdoe, conceda o seu perdão para as nossas vidas. Precisamos tão somente abrir o nosso coração diante do Senhor, para que assim Ele nos purifique. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, neste instante, Senhor, abrir o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. Ah, meu Deus, como somos falhos, fracos, Senhor. E como precisamos de Ti. Senhor, neste momento queremos pedir perdão, Senhor. Perdão por atos, Senhor. Por atos, às vezes, inconscientes. Perdão por proferirmos palavras duras, Senhor, para aqueles que estão ao nosso redor. Por, às vezes, termos o nosso coração tão duro, Senhor, e não ajudar o nosso próximo que está ali necessitando, Senhor. Ah, Senhor, são tantos pecados que temos que colocar diante de Ti, Senhor. Mas Tu sabes o que se passa no nosso coração, Senhor. E retira tudo que não Te agrada, Senhor. Porque, Senhor, nós queremos ter um coração puro, Senhor, um coração puro para Te adorar, Senhor. Que Tu possa, Senhor, dar-nos do Teu perdão, Senhor. Que Tu possa, Senhor, apagar, Senhor, todas as nossas transgressões, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. E assim nos purificar, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Dá-nos um coração novo, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, para Te servir e Te adorar, Senhor, verdadeiramente, ó Pai. E em nome de Jesus. Amém. Amados, e agora nesse instante vamos ter mais uma oportunidade de adorarmos com o Ministério de Louvor com o nosso irmão Josivan. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és, Deus. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem,
eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, irmãos, bom estarmos juntos mais uma vez e nós podermos meditar na palavra de Deus, refletir sobre os seus ensinamentos. E o texto que eu escolhi hoje para a nossa reflexão é um texto que é tão conhecido, mesmo assim eu vou ler, para depois a gente ter uma breve reflexão sobre esse texto e as aplicações que ele pode ter para a nossa vida. É o Salmo 23, o mais conhecido de todos os salmos. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Davi, o salmista, o escritor desse salmo, o rei de Israel, ele passou boa parte da sua vida em dois ambientes bem distintos. E nesse salmo, ele reflete essa sua vivência nas figuras que ele traz nesse salmo. Porque esse salmo ele está ambientado, ele está situado em dois ambientes. O primeiro é o deserto, lugar onde Davi, na sua juventude, na sua infância, viveu como pastor. E vocês sabem, a região da Palestina, a região onde Davi viveu, uma região de desertos, e tem os seus lugares, mas tem os seus lugares de oásis, de refrigério. E o outro lugar onde Davi viveu boa parte da sua vida foi no palácio. Então essas duas ambiências, esses dois locais, eles estão refletidos na experiência de Davi nesse salmo que ele escreveu. O deserto, do deserto para o palácio. Davi começa com a imagem do pastor. E obviamente que ele traz à memória a sua experiência de pastor, a sua experiência de pastor de ovelhas, e então ele vai dizer aquilo que o pastor dá às suas ovelhas, assim como Deus, por meio de Cristo, supre nossas necessidades. Primeira coisa que ele diz que o pastor dá às suas ovelhas é a provisão. Ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Não foi sem razão que eu escolhi a versão da NVI, porque, na verdade, a expressão nada me faltará, ela muitas vezes pode dar a ideia de que tudo aquilo que eu quiser, que tudo aquilo que eu desejar, Deus há de me dar. E a ideia não é essa. A ideia é que o salmista nos traz e que as escrituras nos traz.
é que aquilo que é essencial, aquilo que é necessário para as nossas vidas, Deus providencia e tem providenciado e vai providenciar. E a primeira coisa que ele diz é que o pastor, ele dá provisão. E aqui ele traz algumas imagens. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem conhece o sertão sabe que é muito parecido com o deserto de Israel. Um lugar sem muitas árvores, muitas pedras, serpentes, muito seco. Mas o pastor Davi, ele sabia que em alguns lugares havia pequenos oásis, lugares onde a grama era verde, fresquinha, suculenta para as suas ovelhas. Também o salmista, na expressão da provisão, ele fala: leva-me para junto das águas tranquilas. As ovelhas são animais dóceis, frágeis, e mesmo as águas turbulentas, agitadas, trazem medo às ovelhas, e por isso o pastor procurava lugares. Davi, o pastor procura lugares com águas tranquilas para alimentar e dar de beber ao seu rebanho. Também ele diz: refrigera-me a alma. E a ideia aqui é a ideia de restauração. Obviamente que a ovelha muitas vezes se machucava, era atacada por animais ferozes, e o pastor a defendia, quebrava uma perna e ele ia lá e cuidava da sua ovelha de restauração. Assim como o pastor faz com as suas ovelhas, é isso que Deus faz por nós. O pão nosso de cada dia, o suprimento diário, as necessidades diárias, Ele nos dá. Mas também o pastor da direção. O salmista diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se uma ovelha se perdesse, se uma ovelha se desgarrasse, a responsabilidade era do pastor. Ele poderia ser tratado como um pastor descuidado, leviano, negligente. Por isso ele tinha o maior cuidado de levar as suas ovelhas por trilhas, por caminhos seguros, onde as ovelhas não corressem perigo ou corressem o mínimo de perigo. E assim Deus também faz conosco. Ele nos deu a sua palavra como guia. Ele colocou em nós o seu Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir. Ele nos dá pessoas sábias, coloca na nossa vida para nos orientar. E assim também Deus guia os nossos passos, a nossa vida. Mas também o salmista, ele dá proteção. O pastor dá proteção, como narra o salmista. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me confortam. Numa expressão mais literal, não literal, mas dizendo o que o texto quer dizer, ele me dá a segurança. A paisagem de Israel, como nós já dissemos, é uma paisagem de desertos. E o pastor, ele procura levar as suas ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Mas acontece muitas vezes que nessa caminhada, nesse trajeto, há trilhas perigosas para que ele possa chegar a esse oásis, a esse lugar de refrigério, ao lugar onde as ovelhas podem descansar. É o que seria chamado de vale da sombra da morte,
lugares perigosos, situações de risco. Mas ele diz assim, que a vara e o cajado do pastor lhe dão segurança. O nosso Deus nos dá essa proteção diária. Eu tenho continuamente dito isto, que nós somos imortais até que Deus cumpra em nós o seu propósito, a sua missão. Muitas vezes eu já mencionei o quanto eu olho para a história do apóstolo Paulo. Quantas vezes, em quantas ocasiões, o apóstolo Paulo se viu em perigo? Quantas vezes tentaram matá-lo? Quantas vezes tentaram tirar-lhe a vida? Houve aquela ocasião em que ele e Silas estavam na prisão e louvavam, e Deus abriu as portas da prisão de uma maneira sobrenatural, maravilhosa. E quando Deus cumpriu o propósito dele na vida de Paulo, em Roma, Paulo morreu condenado pelo Império Romano, morto pelo Império Romano, por causa da acusação dos judeus. Então, meus irmãos, creia nisso. O Senhor é o seu pastor, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Ninguém é mais forte do que o nosso Deus. Ninguém pode impedir o seu querer, o seu agir, o seu realizar. Jesus Cristo disse, eu conheço as minhas ovelhas, dou-lhes a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Quando Satanás quis tocar em Pedro, ele teve que requerer. Nada lhe acontece sem que seja da permissão de Deus e com um propósito que no momento a gente pode não entender, que no momento a gente pode não compreender, mas há um propósito de Deus em cada coisa. Então muitas vezes nós saímos de casa preocupados, e no mundo violento em que nós vivemos, de sequestros, assaltos, acidentes de trânsito, e agora a gente sai de casa de máscara, álcool gel, preocupado, e se de repente esse vírus me pegar? Nós não estamos imunes às doenças, a vírus, a nada disso. Mas nós estamos no cuidado de Deus. E ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Nós temos de Deus a proteção em toda e qualquer circunstância. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós todos os dias. E nós devemos descansar nisso, porque essa era a confiança de Davi. Davi viveu momentos difíceis, em que ele sofreu perseguição dos seus inimigos, em que teve que se esconder. Mas ele sabe que em tudo Deus o guardou, em tudo Deus o protegeu, de como Deus o guiou. É assim que Deus trabalha. Mas agora o salmo sai do deserto e ele vai para o palácio. E a imagem agora aqui é uma imagem totalmente diferente. É o ambiente de um palácio e é um banquete. Ele diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Agora ele está no palácio e há um banquete em sua honra. Ele chega no palácio e o rei o acolhe e diz, você é um hóspede muito precioso. O óleo era símbolo da unção, quando chegavam as visitas importantes nas casas mais abastadas. Um óleo unguento, perfumado, cheiroso, era derramado sobre a cabeça
daquele hóspede em sinal de honra. Jesus Cristo diz isso quando a mulher ungiu os seus pés e os fariseus a criticam. Ele diz: vocês não colocaram óleo na minha cabeça, mas essa mulher não cansou de ungir os meus pés, de lavá-lo com lágrimas, de enxugar com seus cabelos, de me honrar. Ele diz: prepara um banquete na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, a abundância daquilo que Deus está fazendo para o seu filho. Essa imagem é uma imagem muito rica, porque ela nos transporta de dois ambientes distintos. E na vida nós temos momentos de desertos, momentos difíceis, momentos de vales tenebrosos, em que as ameaças e o perigo nos rondam, mas sabemos do cuidado de Deus conosco. Mas também na nossa vida, nós temos momentos em que Deus abre as portas do palácio, Deus faz um banquete e Deus nos honra com abundância e diz: esse é o meu filho, filho querido, filho que eu amo. E a confiança de Davi é: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os estudiosos dizem que ainda não é o templo, porque o templo há de ser construído, Salomão que vai construir, mas ele tem a confiança de estar com o Senhor cada dia, da presença, do cuidado, de ser hóspede precioso do Senhor. Que salmo lindo para o nosso coração. Esse é um salmo de confiança. Esse é um salmo de esperança. Nesses dias que nós estamos vivendo, o que mais nós temos que ter no coração, o que mais nós temos que ter diante de nós, é a confiança. Não em nós mesmos, não na ciência, mas acima de tudo, aquele que é o nosso pastor. Aquele que nos amou tanto e que deu a sua vida por nós. Paulo tem uma expressão que eu tenho guardado no coração. E o meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Creia nisso. Qual é a sua necessidade? De que você está precisando? Procure o seu pastor. Se aproxime dele. Fique perto dele. Diga a ele a sua necessidade. Porque ele é o pastor que cuida da sua alimentação, da sua provisão. É o pastor que lhe dá direção, que orienta. É o pastor que lhe restaura quando você estiver quebrado, machucado, ferido, triste, abatido. Ele pode te levantar, ele pode te reerguer, ele é poderoso para isso. Mas creia que há dias de deserto, mas há dias de banquete. O salmista, o autor do hino sacro diz assim: quantas muitas bênçãos. Lembre-se também de quantas vezes Deus já lhe honrou, Deus lhe abençoou. E de que Deus pode novamente levá-lo ao palácio, fazer um banquete e dizer: venha meu filho querido, venha meu filho amado, eu amo você, você é especial para mim, eu dei o que eu tinha de mais precioso, o meu filho, pela sua vida. Entre, participe do meu banquete. O cálice está transbordando, a mesa é farta, porque a mesa de Deus é farta. Aproveite, meu filho, porque eu sou o seu hospedeiro, eu sou o seu anfitrião, e a festa é para você.
Guarde isso no seu coração. Embora haja dias de deserto, há dias de banquete. E Deus, com certeza, vai novamente lhe trazer dias de alegria, dias de esperança, de realização e de felicidade, para a glória do nome dEle. A Ele seja a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, a palavra do Senhor nos ensina sobre dízimos e ofertas. E em Levítico, capítulo 27, versículo 30, nos fala o seguinte: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor, mostrando que os nossos dízimos devem ser entregues na casa do Senhor, né? Porque são santas, são separadas para o Senhor. Então, isso é um dever que nós temos para com a nossa igreja, para com o Senhor. E todos os dados bancários estão sendo mostrados aqui na tela, neste momento. E você pode fazer uma transferência bancária, quer seja por aplicativo, quer seja por um caixa eletrônico. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar também o presbítero Rodrigo, que é o nosso tesoureiro, para um melhor esclarecimento. Mas não deixe de entregar o seu dízimo e as suas ofertas, neste momento que nós não estamos presentes na nossa igreja, mas nós ainda podemos e devemos contribuir. Tenho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, Senhor, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois é, irmãos, passou tão rápido. Chegamos ao fim
de mais um culto, de mais um tempo de adoração, de louvor. Somos gratos a Deus por esse tempo, mas antes da gente terminar, eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Depois a gente vai receber a bênção e encerrar assim esse culto. Oremos, querido Deus, a nossa gratidão a Ti, porque Tu és o nosso pastor e Tu cuidas de nós em cada detalhe da nossa vida. Seja a provisão das coisas que precisamos, da comida, da bebida, do abrigo, do sono, de cada detalhe. Também Tu és aquele que nos guias, Tu nos dá a direção, Tu és aquele que nos protege dos perigos, das investidas e das ciladas do maligno. Tu és aquele que nos honra. Em momentos tão maravilhosos, Tu preparas banquetes e colocas diante de nós e nos honra. Tu nos abençoas. E somos gratos a Ti, porque a experiência da nossa vida é de dias de deserto, mas de dias de palácio. Mas sabemos que seja no deserto ou no palácio, Tu estás conosco. Tu és o nosso pastor e o nosso hospedeiro. Seja no deserto ou seja no palácio, Tu estás cuidando de nós. Reconhecemos que não somos merecedores de nada disso. É tudo pela Tua graça infinita, que por meio de Jesus Cristo nos dá todas as coisas, nos adota em Sua família, nos faz Seus filhos e nos abençoa. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os Teus servos nessa semana que se inicia, em cada aspecto da sua vida, em cada momento, em cada situação, onde quer que eles vão, a Tua bênção os persiga, os acompanhe, os guarde. Senhor, nós pedimos, nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu abençoes a Tua igreja, sua liderança, pastor André, sua família, os presbíteros, diáconos, e cada irmão que faz parte desta igreja, e cada irmão que está nesta noite participando deste culto. Abençoa, Senhor. Seja uma semana de alegria, de bênção, de prosperidade na vida dos Teus servos. Tudo para a glória do Teu nome. Nós te rogamos em nome de Jesus. Sobre todos,
Recebamos a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja com seu povo aqui e em toda a terra, agora e para sempre. Amém.